Olá, pessoal, tudo bem? Nessa semana, a formação vai ser sobre como criar um quiz na plataforma chamada Kahoot. Então, vamos ver como funciona. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a gamificação dentro do universo da educação é trazer elementos do mundo dos jogos, dos games, para dentro da sala de aula. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre todas as habilidades que a gente desenvolve através dos jogos dentro da educação, não deixem de ver o vídeo indicado ali em cima, que fala um pouquinho mais sobre isso em apenas 3 minutos. Então, vamos lá, né? Primeiro, né, o que é esse tal de Kahoot? Ele é uma plataforma que tem esse design, que está aqui na tela, né? Se vocês colocarem ele no Google. E basicamente ele é uma plataforma de aprendizado baseada nos jogos, né? Então ele permite, através da conta gratuita, que a gente crie jogos com um certo teor de simplicidade, né? Então dá para usar eles de forma gratuita. Basicamente, vocês irão entrar no Google, escrever Kahoot, como está escrito aqui na tela. Vai vir alguns resultados, tá? E aqui eu vou pedir para vocês entrarem nessa opção, né? Essa opção aqui é para você conseguir se inscrever e criar jogos. Esse site que aparece aqui embaixo já é para você colocar um determinado PIN, um código para jogar. Então, não é o nosso caso. A gente vai entrar aqui para criar. Aqui a gente vai ver agora na prática como criar esse nosso quiz, tá? Vocês vão ver que é muito simples. Então vamos lá então para dentro do universo do Kahoot. Bom, gente, antes de mais nada, vem o planejamento do jogo. Então a Julie e eu abrimos um documento coletivo, né? Era uma criação das duas. E aí a gente, com base nas aulas ou nos encontros formativos sobre educação inclusiva que nós tivemos ofertado para os professores, nós criamos algumas perguntas baseadas naquele conhecimento. E aí, a outra opção que pode facilitar um pouco mais é pegar perguntas prontas de um livro didático, por exemplo. Então, aqui a gente teve o cuidado de elaborar a pergunta, e aqui tem a pergunta número 1, que é com 4 alternativas, e tem a pergunta número 2, que é de verdadeiro ou falso. Então, tem esses dois tipos de pergunta que vocês podem criar. E as imagens, né? Eu fui selecionando da internet imagens para ilustrar esse jogo. Pode ser uma imagem normal ou pode ser uma imagem no formato de GIF. Então, esse é o primeiro momento do planejamento. Assim que vocês entram dentro do site do Kahoot, aqui vai ter essa opção para fazer o login, tá? Então, clica aqui em fazer o login. No meu caso, já entrou automático, mas geralmente ele pede para você, por exemplo, fazer login utilizando uma conta Google. Aí eu coloco a conta Google, pode ser um e-mail institucional ou um e-mail pessoal, e você já entra aqui nessa parte do jogo. Aqui estão os jogos que eu já criei, ó. Eles estão aqui, né? Que seriam meus Kahoots criados. E aí, para você criar um, você vai vir aqui, ó, em Create. Clicou, ele já começa o procedimento. E olha como ele é bem simples, né? Então, é assim, aqui você vai colocar a sua pergunta, né? O que eu costumo fazer? Eu vou lá naquele meu arquivo do Word, copio a pergunta, lembrando, gente, que aqui no Kahoot ele tem um limite de caracteres, tá? Coloquei o F, ó, percebe que ele tem 120 caracteres somente. Então, você tem que fazer uma perguntinha pequena, tá? Então, aqui eu coloquei a minha pergunta. Eu vou fazer o mesmo com as alternativas. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou copiar e vou colocar aqui minhas diferentes alternativas. Por isso que é importante vocês já terem um arquivo com a pergunta pronta, que aí você não tem problema na hora dessa criação. Ó, aqui estou na base do Ctrl C, Ctrl V. Aqui faltou um L. Eita.
E aqui a minha última alternativa. Deixa eu subir aqui. Levando uma surra do meu mouse, gente, desculpa. Bom, beleza. Não é obrigatório ter 4 alternativas, tá? Poderia ter menos. Feito isso, você colocou a pergunta aqui em cima, colocou as 4 alternativas, você deve marcar qual é a alternativa correta. Percebe que ficou verde, ó, na região. E caso você tenha interesse, aqui você consegue subir uma imagem ilustrando a sua pergunta. Então, aqui eu vou pegar alguma imagem que eu tenha na minha área de trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, eu vou pegar essa do cachorro, tá? Não tem nada a ver, mas geralmente a gente coloca alguma imagem que tenha relação com a pergunta ou com o tema do jogo. E é isso, gente. Olha como é simples. Aqui eu já tenho a minha primeira pergunta pronta. Aqui ao lado, nesse menu, tem as alternativas. Primeiro, você tem como opção gratuita colocar pergunta do tipo quiz e verdadeiro ou falso. Então, nesse caso, eu quero quiz mesmo. E aqui é um tempo limite para a pessoa responder, tá? Então, você tem de 5 segundos até 2 minutos. Então, eu recebi muitas reclamações, né, de quem fez o meu jogo, de quem jogou o meu jogo, falando que teve pouco tempo para pensar, né, na pergunta, para refletir. Então, de repente, uma alternativa é a gente colocar um tempo maior de limite. Tudo bem? Lembrando que quanto mais rápido a pessoa responde, maior é a pontuação dela. Aqui, ó, eu vou escolher quantos pontos vai valer essa pergunta. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, dobro de pontos, né? Então, é uma pergunta que vai ter um peso maior. E aqui tem essa alternativa de múltiplas respostas, mas é só para o Kahoot que é pago. No nosso caso, a gente coloca uma única seleção mesmo, que é a opção gratuita. Basicamente é isso, gente. Feito isso, eu posso adicionar uma nova questão aqui do lado, no meu lado esquerdo da tela. Tudo bem? Adicionar question. Então, se eu clicar aqui em adicionar question, por exemplo, ele vai me dar as alternativas. Lembrando que no gratuito, eu só consigo escolher uma nova pergunta de quiz ou verdadeiro ou falso. Então, aqui eu escolho verdadeiro ou falso e é o mesmo esquema, tá? Eu vou lá no meu Word, eu vou copiar aqui, ó, a perguntinha que a gente já deixou pronto, né? Eu com a minha companheira Julie. E aqui a alternativa é isso, verdadeiro ou falso. Então, não precisa fazer mais nada. Eu sei que essa afirmação aqui, ela é falsa, então eu venho aqui e marquei falso. Como eu vou colocar 1 minuto de tempo, porque não é algo que requer muito tempo para pensar, digamos assim. E aí é só isso, gente. Então aqui eu já tenho um jogo com 2 perguntas. Então vocês podem colocar quantas perguntas vocês quiserem. Tomem cuidado, porque aqui, ó, esse número -2 que está aparecendo aqui, significa que eu estou usando 2 caracteres a mais. Eu vou tirar o ponto. A igualdade, eu vou tirar o onde e vou colocar um tracinho. Ó, então eu fiz uma adaptação. O currículo da PMSP tem como um de seus pilares a igualdade. E aqui a explicação. Todos os estudantes devem ser tratados da mesma forma. Dá até para pôr um ponto. E aí é isso, verdadeiro ou falso, e eu posso colocar uma imagem. Aqui eu faço o upload de uma imagem e coloco ilustrando. Então, deixa eu pegar aqui um outro tipo de imagem. Eu vou pegar esse aqui do presente. Lembrando que eu estou pegando imagens bem aleatórias, tá? Correto é você já ter um banco de imagens salvo com aquilo que você pretende utilizar. Então, basicamente é isso, tá?
Digamos, aqui em cima eu vou colocar o título do meu jogo. Então, eu vou colocar aqui, teste criando meu Kahoot. Aqui eu posso colocar uma descrição, é opcional, tá? Colocar essa descrição, geralmente eu coloco. E aqui é onde vai ser salvo esse Kahoot, em meus Kahoots. A língua é a língua portuguesa, e aí é isso, feito. Aperto aqui. Bom, pessoal, agora vamos lá, né? Vamos ao nosso teste. Então, aqui, ó, o teste que eu acabei de criar, ele vai aparecer aqui em My Kahoots. Então, eu vou clicar nele. E aqui, ó, para você enviar para os estudantes, você vai clicar em Play. Cuidado, não é para clicar aqui não, em compartilhar. Você clica em Play. E aí tem essas duas opções, você coloca aqui, né? Que a gente não está usando nesse caso como professor. E aí, aqui, ó, os jogadores podem fazer esse desafio até quando? E aí você estipula uma data, tá? Isso aqui é bem legal. Então, você pode avisar para os estudantes, olha, vai ficar aberto até o dia 10 de outubro. Depois disso, não mais, e coloca um horário. Aqui, question time, né? Se vai ter um tempo para eles estarem respondendo. Aqui, se vai mudar a ordem das respostas. Então, você pode também marcar aqui que sim. E aqui é o nickname generator. Na verdade, eu peço para a pessoa colocar um nome, né? Nome e a turma, que aí depois eu consigo identificar. E nessa versão gratuita, a gente tem no máximo 100 pessoas de limite, tudo bem? Então, caso você tenha mais do que isso num determinado grupo, você faz mais de um jogo e manda links diferentes. E aqui eu coloco em Create. Feito isso, aqui sim, ó, agora ele coloca convide mais jogadores. Então, aqui eu vou copiar esse endereço, esse link que eles criaram. Percebe que ele também tem um número, tudo bem? Eu não uso mandando número para os estudantes, que eu acho que é um pouquinho mais confuso. Eu mando o link pelo WhatsApp, por exemplo. Então, aqui eu abro o jogo, copiei o link, automaticamente, ó, ele já vai abrir e vocês já vão ter aquela tela que eu mostrei anteriormente, a capa do meu jogo, apelido, então vou colocar aqui de novo, Márcia M. Ok, vamos lá. E aí eu vou ter duas perguntas somente, né? Porque isso daqui é um teste. 3, 2, 1. E aí ele abre o meu quiz. Essa primeira vale pontos duplos, tá? Então ele dá um certo período para eu ler a pergunta. E aqui a pergunta aparece aqui em cima novamente. Então, pessoa com deficiência, respondi rápido. 1952 pontos. Avançar. E aqui a segunda pergunta. Verdadeiro ou falso? Sei que é falso. E é isso, gente. Basicamente é isso. E aqui ele já me coloca automaticamente como única jogadora em primeiro lugar nesse pódio, tá? Então é bem interessante porque quando eu clico num jogo que já foi feito, né, anteriormente, eu não vou colocar aqui para não estar expondo as pessoas, mas aparece um ranking com todos os lugares, né, todas as classificações. Deixa eu entrar nesse daqui de ciências, vai? Que aqui não tem nenhum problema porque não tem ninguém, não tem sobrenome. Então aqui, ó, eu consigo ver. Ai, entrei no lugar errado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vocês clicam aqui, ó, ver resultado. Essa é a parte que eu acho mais interessante para a gente da educação. Ele mostra a quantidade de jogadores, né? Ele vai ter um ranking para esses jogadores. Então, eu vou mostrar só os primeiros lugares que foram muito bem, né? E aqui tem o nome das pessoas e o percentual de acerto.
Outra coisa muito legal é isso daqui, ó, need help. Ele coloca as pessoas que supostamente precisariam de ajuda, né? E quem não terminou. Então aqui ele coloca pessoas que começaram o jogo e de repente caiu a internet, aconteceu alguma coisa e não terminou. E a outra coisa que eu acho muito legal é nessa parte aqui das perguntas. Você percebe que ele coloca qual foi o percentual de acerto, ó. Então, nesse caso aqui, foi um jogo sobre evolução, Darwin, Lamarck, enfim, né? E aqui eu vou saber, por exemplo, que essa pergunta foi uma de verdadeiro ou falso, ela foi a mais difícil. Provavelmente foi uma pergunta que gerou uma dupla interpretação, enfim. E aí eu vou dar uma atenção maior para esse conteúdo em sala de aula, porque o gráfico está me mostrando que foi a pergunta que eles mais erraram. Então, basicamente é isso. Esse é o Kahoot, está apresentado. Vale muito a pena explorar essa ferramenta, porque como uma ferramenta avaliativa, além de criar esse clima de competição positivo dentro da sala de aula, interesse por um assunto, né? Você vai fazer os seus estudantes se envolverem muito mais aí dentro do objeto de conhecimento de estudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau, tchau.